Depois de sua elogiada estreia solo com Corpo Sem Juízo, seu EP de 2020, a multiartista Jupe do Bairro retorna com Incorporação, projeto lançado via Natura Musical. Com produção musical de Jupe em parceria com o duo Cyberkills, esse projeto expande ainda mais as possibilidades sonoras da artista, criando conexões do rap com o techno, o house e o funk, além de abrir passagem para novas explorações estéticas e cênicas de seu universo de criação. Para entender mais sobre esse projeto, eu, Renan Guerra, recebo hoje no Por Trás do Disco, Jupe do Bairro. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, meu bem. Que felicidade estar aqui, trocar esse papo contigo. Tô muito feliz e empolgada. É uma alegria ter você com a gente no podcast. Vamos falar sobre música e ainda mais com esse lançamento tão especial. E eu queria saber, para começar, como foi esse processo de sair do Corpo Sem Juízo até chegar no Incorporação, como que foi essa transição? Olha, Renan, está sendo um grande desafio, né? Porque é muito comum a sensação de, depois que a gente lança um trabalho, assim, né, que é praticamente uma gestação, a gente tem aquela sensação, tá, e agora? Como se caminhar, como explorar esse trabalho, como fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas, assim. Mas eu tô muito feliz por todo encontro que esse trabalho tem tido com o público, assim, tanto de identificação sonora, quanto de composição. E a construção desse disco, ele já se tornou algumas coisas, assim, nesse processo, né? Eu tive um tempo de entender quando ele estava pronto, quando ele me disse que estava pronto. Porque, a princípio, eram 3 músicas, eu queria desenhar esse conceito, né, de transição para que fosse um EP que dialogasse com Corpo Sem Juízo, que lancei em 2020, mas que também dialogasse com o meu álbum, né, que estou produzindo, estou na pré-produção, que é o meu primeiro álbum cheio de fato, que vai se chamar Juízo Final. E eu queria que tivesse uma ligação não só com essas obras, mas principalmente que dialogasse com o que eu estou sentindo nesse momento. Então, acredito que Incorporação seja um dos trabalhos mais honestos, assim, pelo fato dele ser tão contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que ele é dançante, ele é triste, ele é melancólico, ele tem uma dança sobre os escombros, assim, que é justamente o que eu queria que representasse esse disco de Incorporação, e também fazendo esse ineditismo que é interpretar uma música não composta por mim, que é a Mulher do Fim do Mundo, que faz parte desse EP, e que acaba fazendo todo sentido nessa narrativa que eu queria compor de... mais do que criação de música, eu acredito que eu crio muitas imagens, assim, de uma forma metafórica, mas também de registros, e por isso que cada single acaba tendo uma capa, que é para quem estivesse ouvindo tivesse uma imersão justamente ao que eu estava criando de uma forma mais intensiva, assim. Eu acredito que eu consegui fazer isso com Incorporação. Fantástico. Você falou isso de ser uma espécie de dança sobre os escombros, e é interessante pensar que você lançou o Corpo Sem Juízo em 2020, a gente vinha num processo de pandemia, a gente não sabia muito bem onde tudo isso ia caminhar, e foi um processo longo, lento, e acho que a gente saiu disso também com muitas marcas, e acredito que a gente também voltou a dançar e a se encontrar e a se abraçar com outros olhares, com outras formas. E acredito que esse processo tenha sido muito forte para você, porque a partir disso você também pôde pisar em novos palcos e pôde levar o seu show para outros espaços. Eu acho que esse espaço também de troca com o público deve ter influenciado na criação desse novo trabalho, não? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho que é uma faixa que consegue figurar bem isso. Não Vou Mais Chorar e Nem Me Lamentar, que acredito que ela é muito fiel justamente a esse processo, porque eu lancei Corpo Sem Juízo em 2020, mas foi depois de 2 anos que eu consegui fazer o lançamento, né, com uma turnê começando pelo Lollapalooza.
E esse tempo foi extremamente contraditório, assim, porque ao mesmo tempo que a crítica abraçou muito bem esse disco, eu tava. E também teve uma boa performance nos streams, eu não tava conseguindo sentir o que o público estava sentindo de fato, qual que ia ser a canção que iam cantar mais, iam dançar mais, como eles sentiriam a conexão da minha performance com eles, assim. Então tava tudo muito nebuloso. E acredito que Incorporação, ele tem, quando eu digo sobre essa sinceridade, essa honestidade com o meu tempo que eu tenho produzido, é justamente sobre isso, assim, porque depois de 4 anos querendo entender o que eu poderia falar de fato e o que tem que eu sempre achei que poderia ser uma balela quando artistas falavam sobre a maldição do segundo disco, eu entendi completamente o que significava quando eu lancei esse, porque já se cria uma expectativa, né, do público, das pessoas que ouviram e consumiram Corpo Sem Juízo, para o que ela vai fazer agora. E no meio desse tempo, eu tive alguns feats também, né, apesar de não ter lançado nada desde 2021, de uma forma autoral minha, que foi Sinfonia do Corpo. Eu fiz muitos feats, né, com a Pablo, com a Fresno, com a Pitty, Luísa e os Alquimistas, Dupla 02. E daí eu acho que isso ia me teleportando para a essência desses artistas com quem eu estava colaborando, mas que acabava dando uma grande sede do que eu ia produzir. Acredito que foi muito bem recebido, apesar de ser um lugar de exploração outro, né? Porque em Corpo Sem Juízo eu estava trabalhando um pouco mais com esse nu metal, assim, essa mistura do hip hop com rock, pop rock, enfim. E agora eu faço uma imersão, apesar de muito hardcore, totalmente integrada ao funk, assim, né? Então tem eu acho que tem um lugar de conexão e incorporação também com a Noite Paulistana e o que eu frequentei durante esse tempo, como o Baile da 17, a própria Mamba Negra, Caps Lock, esses lugares que têm feito uma conexão com a música eletrônica, principalmente produzida na periferia, e que para mim seria inevitável não trazer essas referências e fontes que eu tenho me alimentado para esse disco. É muito interessante que você falou isso dos feats e da diversidade de nomes com quem você trabalhou. E eu acho que nesse novo trabalho também fica claro que o seu som é sempre diverso. Ele está sempre dialogando com diferentes universos, com diferentes cenários, com diferentes artistas. E acho que isso também casa com o fato de você trabalhar aqui com a dupla Cyberkills, que vocês já haviam trabalhado anteriormente em algumas produções. E eu queria entender como foi esse processo de ter os dois artistas trabalhando em conjunto com você para criar a sonoridade desse novo disco. E trabalhar com Cyberkills é sempre um presente muito grande, assim. Eu acredito que eles sejam os produtores e DJs um dos mais inquietos, assim, da cena. E eles são super novinhos também, regados de referência. E a gente já tinha tido um encontro lá em 2020 mesmo, quando eu fiz o remix do meu primeiro single, Corpo Sem Juízo. E a gente teve um contato muito, muito genuíno, assim, de trocas, de amizade. E daí eu já tinha muita vontade de fazer um projeto mais amarradinho com eles, assim. E quando eu comecei a selecionar as composições que entrariam para a incorporação, eles iam assumir uma música que acabou virando 2. E aí eu falei, eu quero muito dividir a direção musical desse EP com vocês topam? Aí eles vibraram muito, ficaram muito felizes, assim. E eu tenho uma conexão musical com eles, assim, que inclusive a nossa produção, ela foi feita toda de forma remota, então a gente fez a captação, a captação de voz do Gabriel foi comigo,
mas toda a produção a gente fez à distância também. E isso se dá com esse conhecimento que a gente foi amadurecendo durante esse tempo, né? Desde quando a gente se encontra e vem trocado, e que acaba tendo uma sensibilidade de composição e decomposição assim, muito forte entre a gente. Então, esse encontro ele acabou sendo muito importante e também uma forma muito genuína de eu trabalhar, assim. Apesar de que muitas vezes essa produção ela foi solitária, porque era isso, né? Era Gabriel do quarto dele, com o Rodrigo do quarto dele e eu do meu quarto, a gente fazendo essa produção, assim, ouvindo e tudo mais. Mas eu acho que também traz uma narrativa saborosa, assim, para o que ia vir se tornar incorporação e incorporar essas outras realidades, inclusive resquícios do que a gente passou na pandemia. Sim, você falou isso de narrativas e é muito interessante que seu trabalho sempre se conecta em diferentes frentes. Eu pude já assistir o show de incorporação e eu acho muito rico como você sempre traz uma teatralidade para o palco, você ocupa o palco de diferentes formas. E isso também se repete quando você lança videoclipes, quando você faz as capas do disco, que nesse caso aqui, cada single tem uma capa, né, produzida pelo Gabi Lima. E eu queria entender um pouco como funciona esse processo para você de criar nessas diferentes frentes e entender como tudo isso forma o seu trabalho. Quando eu vou compor, assim, eu tenho uma grande dificuldade de compor para mim. Quando é algum feat, alguma coisa, eu acho que como já geralmente se tem um conceito, né, de um álbum, de uma criação, eu consigo cavucar ainda mais essa interpretação de uma obra de alguém e compor. E aí eu sempre fico nessa dualidade, o que eu quero falar, o que eu quero fazer. E até porque eu gosto de criar tudo junto. Eu acho que mais do que ser artista, eu sou muito arteira. Então eu gosto de criar a música já pensando num visual, já pensando na estética. Então tudo isso acaba se criando intensivamente na minha cabeça, a cabeça de uma aquariana inquieta, cheia de vontade, cheia de sonhos, assim, e que quer realizar. E que muitas vezes acaba sendo megalomaníaco até, né? Porque eu ainda sou uma artista independente. Esse foi o meu primeiro trabalho que foi financiado e patrocinado, que foi pelo edital do Natura Musical, mas que ainda acaba sendo esse limbo de possibilidades onde eu quero enxergar literalmente uma tela em branco e compor a partir daquilo. Então, quando eu comecei a criar a narrativa junto com Gabi Lima do que seria a incorporação, eu fui criando espécie de caminhos e desdobramento dessa personagem, já que em Corpo Sem Juízo, que foi meu primeiro disco, eu não mostrei meu rosto, né? Apesar de todas as criações forem visuais terem sido em 3D, junto com o Rodrigo de Carvalho. Então os clipes também foram feitos de forma remota, com uma direção remota, e que a gente dividiu essa direção criativa e que foi toda em 3D. E daí o primeiro start que eu tive foi não quero ser mais a Lu do Magalu, então vamos sair do 3D, vamos incorporar o que seria essa personagem nesse desdobramento. E daí foi que o primeiro passo eu quero mostrar o meu rosto nessa capa, então nesse momento eu vou aparecer. E esses marcadores, eles foram se dando a partir do que não poderia esse corpo e por quê, né? Se eu trouxe essa indagação em 2020 do que pode um corpo sem juízo, agora eu queria transformá-lo em uma incorporação que ela fosse física, mas principalmente pelos atravessamentos de uma mente, assim, né? De uma mente inquieta, de um espaço vazio. E que cor seria esse espaço? Então levantei essa cor que seria o azul celeste, porque
é uma cor que dialoga muito com o céu e o inferno também, metaforicamente, porque é um azul que se encontra muito em bares da periferia, assim, é um azul muitas vezes até cafona para esses lugares, esses ambientes, que dá uma leitura de inquietude, mas também é uma cor celestial que é muito encontrada em igrejas também da periferia. E eu sempre gostei muito dessa contradição e queria trazer essa contradição para esse momento. E daí as capas, elas tiveram fonte de artes plásticas, de artistas plásticos negros, assim, e foi o nosso maior brainstorm, assim, de como a gente reproduziria dentro da nossa linguagem, dentro do nosso querer, imagens que elas não fossem físicas, né? Que fossem imagens de imaginação também. Então essas foram nossas maiores referências e também é um presente muito grande esse meu encontro com Gabi Lima, que também é um artista jovem, assim, muito criativo, que tem feito trabalhos incríveis e que acabou assumindo, primeiramente, os vídeos promocionais da minha turnê anterior, que era Umbral, que foi justamente essa turnê de transição, e a gente se encontra para um registro mais elaborado, assim, em Amor de Carnaval, que eu lancei no começo do ano, com Maria Alcina e Pagode da 27. Então a gente já começou a nossa contação de história ali, aí agora chegamos nesse universo de incorporação que é fabuloso e ao mesmo tempo triste, dançante, inquieto, e a gente conseguiu transformar o show nessa narrativa também, que é justamente uma espécie de desdobramento de umbral, um lugar que parece de um solo fértil, mas que é extremamente poroso, vibrante e super fantástico de tudo que eu imaginei e quero transmitir. Maravilha. Eu acho que a gente pode entrar nas faixas e aí eu vou burlar as regras e falar que antes da gente falar das faixas do EP, a gente poderia falar um pouco sobre Amor de Carnaval, que é esse seu encontro com a Maria Alcina, e eu queria saber um pouco de como foi se encontrar com ela, poder trocar com uma artista tão interessante, fazer uma faixa de carnaval ao modo Jupe do Bairro e Maria Alcina. Sim, esse encontro já era uma vontade antiga, assim. Maria Alcina sempre foi uma grande referência para mim enquanto artista. Eu lembro, eu sou uma grande filha da televisão, assim, né? Eu sempre, a minha babá foi a televisão, então sim, eu sempre assisti os shows de calouros, aquele glamour maravilhoso e cafona, chique e toda aquela magia da televisão dos anos 90, assim. E Maria Alcina sempre foi essa potência de representação, né? Porque tinha essa dualidade que se ela era travesti ou se ela era uma mulher cis, porque ela tinha aquela voz grave e sempre muito montada, assim. Aquilo sempre foi uma fonte de energia e de referência, e que eu acho que é a minha maior vontade de se trabalhar. Com quem eu falo e bebo da essência, assim, sabe? Isso pra mim é o mais legal dos encontros que hoje são chamados e reconhecidos como feats ou participações. Então, eu conheci Maria Alcina através do Transmissão, né, que eu apresentei no Canal Brasil, de 2018 até 2022, 21, 22. E o nosso encontro foi muito gostoso, assim, foi um papo incrível, onde eu pude realmente conversar com um ídolo, assim, e entrar nesse universo. E lá a gente já tinha cantado a bola, assim, vamos fazer alguma coisa juntas, eu não sei o quê. Aí eu sempre jogo meio RS, assim, né, porque qualquer coisa era brincadeira se a pessoa falar que não. E daí a gente já tinha essa vontade. E aí, quando eu comecei a escrever e ter essa vontade de fazer uma música,
de carnaval, eu queria que fosse uma música dentro das referências de um carnaval mais antigo, de um carnaval que o meu pai celebrava, que a minha mãe celebrava, assim, que tivesse um pouco de referência de marchinha, mas ao mesmo tempo tivesse elementos mais modernos, assim, mais contemporâneos. E daí eu cheguei e falei com o Fuso, que é um produtor e um DJ incrível, assim, também que tem feito trabalhos geniais. E eu falei, Fuso, é o seguinte, eu tô com essa ideia de fazer isso, isso e aquilo, não. Construímos a base, e daí eu tava pensando, gente, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, sabe? E aí foi quando eu entrei em contato também com o Pagode da 27, que é um grupo incrível que eu acho que tem 2 décadas ou 3, que faz um pagode de muito sucesso no Grajaú, que é a zona sul de São Paulo. E daí eu falei, não, está precisando de mais alguém para celebrar esse carnaval, esse amor de carnaval junto comigo. E daí eu pensei em alguns nomes, e aí quando eu cheguei em Maria Alcina, eu falei, é claro, Maria Alcina. Maria Alcina para fazer essa parte meio conselheira, né, de falar que passou por vários amores de carnaval e que não era para eu ficar assim, como se fosse uma mãezinha mesmo, uma mãezinha naquela música, naquela faixa, construindo essa projeção comigo. Daí eu falei, vamos ver se ela vai topar. E aí eu cheguei a falar com o Thiago, que é produtor dela, e sei lá, em poucos minutos, assim, ela me mandou um áudio falando, claro, vamos, quando que não sei o que. E aí ela já topou, a gente gravou e rodou o clipe em muito pouco tempo, porque eu cismei que eu queria fazer uma música de carnaval em dezembro, e o carnaval desse ano foi em fevereiro. Então a gente teve esse tempo, assim, muito rápido, e eu falei, não, vamos fazer então. E, cara, foi um encontro mágico. A vontade que a Maria Alcina tem de viver, de criar, é extremamente inspiradora, assim. Eu saí extremamente tocada. No final da gravação e captação de voz, ela tava lá super entregue ainda e querendo ficar mais, ela ficou até o último segundo. Quando foi a gravação do clipe também, ela ficou até o fim, e aí eu tava exausta e ela cheia de energia. Aí o maquiador falou, Maria Alcina, pode vir que a gente vai tirar essa maquiagem. Ela, não, eu quero continuar com a maquiagem, porque eu vou tomar um vinho para celebrar ainda em casa. E aquilo me tocou muito, assim, pela disponibilidade, pela vontade de viver, de celebrar. E, nossa, eu tenho levado esse single, assim, no meu coração, porque foi um momento muito especial. E eu tenho a maior honra, assim, de ter conseguido imortalizar algo com uma pessoa tão especial e uma grande referência para o que a cena queer brasileira faz hoje. Sim, fantástico. Aí agora a gente pode entrar nas faixas do disco Incorporação. A gente começa com a faixa de abertura, Sinfonia do Corpo e Incorporação, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa faixa inicial e por que ela foi escolhida para apresentar esse trabalho. Sinfonia do Corpo, eu lancei uma versão com a produção de Bad Sister em 2021, e é uma música que eu tenho muito apreço, assim. Ouso dizer que é uma das minhas composições favoritas, porque é uma letra que ela é 100% metafórica, mas é de uma imersão, assim, que eu acredito que ela por isso que ela acaba emocionando tanto as pessoas quando ouvem ou quando assistem em algum show. Eu tive a vontade de trazer em uma nova roupagem, uma roupagem que eu já estava apresentando em Umbral, na minha turnê anterior,
e que muitas pessoas, né, me mandavam mensagem falando: Jupe, lança essa versão, porque ela acaba tendo elementos do techno e do house assim, mais latentes, acabam sendo mais dançantes, e sempre falavam para mim. Então eu queria trazer o lançamento dessa música, e aí encontrei o momento perfeito de lançar ela junto com o EP, e quis que ela abrisse os caminhos justamente por essa sensação de que ela traz tanta imagem assim, que eu acho que ela já traria um cenário do que aconteceria ao longo desse EP. Então, Incorporação, Sinfonia do Corpo, traz esse lugar que se encaixa muito bem como uma configuração e profetização de um espaço novo, de uma vírgula do que eu já havia apresentado e que faz a abertura para esse novo mundo, sabe? A gente chega na segunda faixa, Lave Sua Boca Suja Quando For Falar de Mim. Eu acho que ela tem um pouco disso que você falou, de ainda trazer os elementos do hardcore, do punk, essa força casada com outros elementos. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção. Essa canção, há quem diga que são indiretas, mas eu deixo pra galera pensar e tirar suas próprias conclusões. Mas também é uma faixa que ela serve um pouco como um desabafo, assim. E é engraçado que sempre, apesar dela ser extremamente enérgica, eu sempre fico muito emocionada quando falo dela. Porque eu acho que é um separador, assim, de muitas coisas que aconteceram durante esse tempo, desde o meu primeiro lançamento, e como se deram algumas relações minhas e como eu tive que fazer essa separação, esse desmembramento, tanto do meu nome, da minha carreira, de toda a construção que eu já havia feito e consolidado, assim, que teve muito êxito com o Corpo Sem Juízo, mas que ainda me associavam muito e de uma forma muito punitivista. Então, Lave Sua Boca, ela vem como uma referência de um ponto de Pombagira, e justamente essa canção manifesto de quando você cria junto, né, com alguém, com alguma pessoa, e que você acaba deixando de enxergar você justamente por essa necessidade de se criar. E nessa música eu digo, né, que a culpa não é toda sua, a culpa também é minha, mas você precisa tirar o meu nome da sua boca, ou lavar a sua boca quando você for falar de mim, porque eu já não sou mais a mesma pessoa, né? Então essa foi escolhida inclusive como a faixa profetização, assim, e ela vir na sequência, depois de Sinfonia do Corpo, ela projeta: essa é a nova Jupe do bairro, que não tolera mais algumas coisas, que quer falar sobre outras coisas e que agora está com outros problemas que estão para além do corpo. E eu tenho um apreço muito grande por essa faixa. Ela algumas vezes ela vem como minha favorita, assim, justamente porque tem essas referências que tu disse, né, do hardcore, e eu sou uma filha do hardcore, né, eu sou uma filha do punk rock, do emo, e eu sinto que apesar dela ter essa pegada mais funk, eu acredito que é um grande baile punk quando se ouve ela na íntegra e sente o que ela quer dizer, o que essa personagem que sou eu quer profetizar também. Sim, maravilha. A gente chega em Não Vou Mais Chorar Nem Me Lamentar, que é uma faixa que você se encontra com dois artistas que você costuma trocar bastante, que são muito importantes também nessa sua caminhada, que é o Edgar e o Matheus Fazendo Rock. São dois nomes excelentes e com trabalhos muito criativos e muito inventivos. E eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha de ter os dois juntos aqui nessa canção. Então, Matheus, eu conheci Matheus em 2020, com o Rolê nas Ruínas, que foi um disco assim que me arrebatou, que foi o meu disco favorito do ano, assim. Matheus, ele tem uma
uma construção sonora, estética muito grande, assim, que acredito que tenha ligações com Nação Zumbi, com um rock progressivo, assim, que eu consumi muito na minha adolescência e que senti muita falta durante muito tempo, assim. Eu acho que Matheus, ele acabou servindo como um frescor para a música brasileira que inevitável não se apaixonar. E quando eu conheci, eu ouvi o disco do Matheus, eu mandei uma mensagem para ele, bem poucas, assim, eu falei, eu preciso trabalhar com você. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda, mas eu quero trabalhar com você. E daí a gente criou uma união, assim. Matheus é uma das pessoas mais generosas, inteligentes que eu conheço. Ele tem um cuidado, um zelo com o que ele faz. Ele acabou me convidando para participar do segundo disco dele, que é Jesus Não Voltará, no qual eu faço parte da faixa que leva o nome do disco. E eu falei, olha, mas ainda não é o bastante para mim, eu quero que você faça alguma coisa no meu universo. E daí, Edgar nossa, um dos grandes amores da minha vida, assim. Conheci Edgar sendo fã também, mas, sei lá, há uns 10 anos, assim, onde tinha uma cena muito latente de rua, de festas de rua acontecendo em São Paulo. Então era aquele liquidação e tinha essas manifestações de gente estranha falando pela primeira vez sobre outras possibilidades de existência, de identidades, de sexualidades, assim, que inclusive eu sinto muita falta em São Paulo. E daí a gente teve um contato fisicamente, de trocar ideias e tudo mais, um pouco mais tardio, mas ele sempre foi uma grande referência para mim. E quando eu comecei a escrever Não Vou Mais Chorar Nem Me Lamentar, que é também uma faixa manifesto sobre esse lugar, assim, né, de tudo que se é construído, com o envolvimento de marcas, como a indústria trata os artistas independentes, esse lugar de como tornam a nossa existência como produtos mesmo, né? E a partir do momento que você deixa de ser interessante, você deixa de existir. Eu já sabia que eu queria ter participações e vozes que fizesse esse coro, e a minha associação de criar com Matheus e Edgar em uma mesma faixa já estava muito presente na minha cabeça, e eu acho que a vontade de criar com eles veio antes da composição. Que aí eu escrevi uma música para cantar com eles, apresentei, eles também, né, vibraram muito e tudo mais. E essa faixa, ela tá escrita há alguns anos, na verdade. Até porque a gente interpretou uma 22 ou 23, não lembro, teve a fatídica cena que meu show foi cortado e tudo mais, e eles estavam comigo e a gente apresentou essa faixa. E desde então elas tiveram, ela tomou uma outra roupagem. A princípio estava sendo produzida por Bad System, Musão e RHR, e aí a gente mudou para essa produção do Cyber Kills, e que ficou muito potente, que eu falei, nossa, é exatamente isso que eu queria passar. E nasce Não Vou Mais Chorar Nem Me Lamentar, que, porra, eu fiz o primeiro teste recentemente agora, no show de lançamento, e a galera ficou enlouquecida. É uma faixa que eu acredito que tem muita, muita força, que dá vontade de gritar, que dá vontade de externar, de matar demônios, assim, e que eu tô muito feliz também com o resultado e alcance que essa faixa tem também. Boa. A gente chega em Espero Que Esse Samba Te Encontre Bem. É mais uma dessas conexões da Jupe com o samba, a partir do olhar da Jupe e com essa narrativa que eu acho que é muito interessante, que você costura universos, referências e todas essas coisas para criar algo que é muito seu. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa canção.
Espero que esse samba te encontre bem. Foi retirado, né, de Amor de Carnaval, onde acaba sendo um interlúdio que introduz Mulher do Fim do Mundo, né? Basicamente essa interpretação é basicamente uma carta, assim, né? Um spoken word de dizer que anunciar esse fim do mundo e como se eu tivesse escrito uma carta para um eu no passado, assim. Então é extremamente melancólico e que se associa com esse carnaval de Bete Carvalho, esse carnaval de Alice Brandão, esse carnaval que tem esse copo de bebida que te traz o alívio, um refúgio, e que ao mesmo tempo você manifesta suas palavras, por mais melancólicas que elas sejam, para se criar uma possibilidade de vida e nova projeção, e que acaba se conectando totalmente à obra de Rômulo Froz e Alice Coutinho, que foi imortalizada por Elza Soares, que é uma das minhas músicas favoritas e, sem dúvida, uma das mais difíceis, assim, de que eu poderia gravar, afinal, é Elza Soares, né? Acho que pode ficar à vontade de já falar como foi esse processo também de mergulhar nessa canção, Eu deixei você fazer a intro pra mim, pra fazer a gente falar de Mulher do Fim do Mundo, mas você pode ficar à vontade, sem problema. Mulher do Fim do Mundo é uma das minhas composições favoritas, assim, e acredito que com uma das minhas interpretações favoritas. A Mulher do Fim do Mundo é um dos meus discos favoritos. Eu lembro que quando eu ouvi, assim, e justamente projetando esse fim do mundo que aconteceria anos depois, né? Foi muito forte, foi muito latente, foi muito inspirador para mim. E quando eu fui fazer meu show de lançamento em 2022, eu já tinha muita vontade de homenagear a Elza em show. Eu ia colocar a Mulher do Fim do Mundo em show. Muitos festivais e tempo de festival acaba sendo um pouco mais curto, e eu tava cheia de coisas para falar também, né, de composições minhas e tudo mais. Eu acabei falando, eu vou deixar isso para um outro momento, e que veio a calhar totalmente agora, assim. E eu foi um lugar de homenagem mesmo, sem nenhuma pretensão de competição com Elza Soares, mas que me dava um friozinho na barriga também, que eu falava, nossa, eu acho que a galera vai falar que eu acabei com a música, porque sempre tem esses comentários tóxicos de Twitter, né? Eu falei, vão me metralhar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, muitíssimo pelo contrário, eu acho que a galera captou a essência dessa homenagem, e que acabou fazendo todo sentido pro meu momento de trazer Elza Soares para uma maior evidência também, né? Eu sendo uma artista de uma outra geração, e demonstrar de onde a gente bebe, de onde a gente quer celebrar, que vidas nós queremos celebrar. Até porque Elza Soares, ela cantou literalmente até o fim. E é o que eu quero fazer, sabe? Quero incorporar Elza Soares, porque eu também quero cantar até o fim, mesmo com meus pés cansados, mesmo com a minha voz falha. Eu quero continuar projetando, sonhando e querendo viver e sobreviver de música no Brasil, que é essa dificuldade tão grande, mas que acaba fazendo tanto sentido para quem quer fazer um registro temporal de seu tempo, sabe? Fantástico. Já que você falou de música, pra gente encerrar, eu fiquei curioso, já que você falou que tá trabalhando no seu disco, né? No seu disco de estreia. Queria que você falasse um pouco sobre, se pode falar alguma coisa sobre isso já. Então, eu tô na pré-produção ainda, tá muito recente.
eu tô entendendo o que eu quero fazer, o que eu quero dizer. Eu tenho muitas coisas escritas, mas eu abro mão de muitas coisas também. Eu sou muito inquieta, e aí esse lugar latente também, ele se dá de querer falar o que eu quero falar no agora. Então, coisas que eu já compus para mim pode não fazer mais sentido para dizer agora. Tenho muita vontade de escrever para outras pessoas ou ceder composições para outras pessoas interpretarem também. Mas o disco se chama Juízo Final, que ele faz parte dessa trilogia, né? Corpo Sem Juízo, Incorporação e Juízo Final, que é onde eu encerro esse ciclo e ao mesmo tempo é o meu primeiro álbum cheio, e que eu quero trazer esse lugar do juízo, do que vai para além do corpo, que vai para além da performance. E tenho trabalhado a possibilidade também de participações. Uma delas eu anunciei recentemente, que é a Urias, que vai assumir uma das faixas comigo. Mas eu tenho alguns desejos, assim, que eu acredito que podem ser um pouco curiosos, assim, de vontade de quem eu quero trabalhar, com quem eu já tenho conversado. Então pode ser bastante inusitado, tanto para o meu público quanto para o público desses artistas, mas que eu acho que Juízo Final precisa mesmo desses encontros, de quem se encontra num pós-mundo, num inferno não cristão, e que quer externar suas vontades e projeções outras na qual não se foi explorado ainda. Eu acho que uma das coisas mais legais de trazer participações comigo é que todo mundo sempre fala: nossa, eu acho que eu só faria essa música se fosse com você. Nossa, eu nunca tinha me projetado nesse lugar. E isso é muito legal, assim. E que vem aí, eu posso dizer que vem aí. Vou trabalhar muito, estou trabalhando muito para essa produção, que também vai ser uma direção musical minha, e que vão ter mais produtores musicais também. E vem aí, Renan, vem aí. Maravilha. Você não vai desperdiçar. Deixa esse espaço agora para você fazer seu serviço, convidar o pessoal para te seguir nas redes sociais, ouvir seu disco, todas aquelas coisas clássicas. Sim. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço, muito feliz, muito obrigada. Sou muito fã, sou muito sua fã, te acompanho tudo, sempre tenho um monte de tweets seu lá salvo, de referência de filme, as suas teses, tudo mais, porque eu amo mesmo, é uma honra estar aqui falando contigo. Quero convidar todo mundo a ouvir Incorporação, que tá aí, fresquinho. Valorizem as artistas independentes, gente, porque dá trabalho para fazer, entendeu? Eu sou a Jupe do Bairro em todas as redes sociais, exceto algumas, que aí você pode me encontrar com algum outro nome, mas aí não é rede social profissional, tá bom? Mas é isso, muito obrigada. E é nóis, estejam comigo, porque muita coisa vai acontecer ainda esse ano. E eu tô cheia de fome e cheia de sede para fazer acontecer. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. Se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e ainda tem outros mimos especiais. É isso, até uma próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.